Olá, você está na TV Decision e nós estamos falando sobre segurança e ataques cibernéticos. Na verdade, tanto a proteção quanto a defesa. Esse universo hoje mudou bastante. Hoje nós assistimos a cada dia, a cada semana, novos ataques surgindo, as empresas se preocupando cada vez mais com essa questão da segurança e por outro lado também uma expansão cada vez maior do uso de dispositivos móveis. Então, na verdade, hoje nós enfrentamos um cenário onde, por um lado, as empresas precisam avançar em seus projetos de inovação tecnológica, os celulares tomaram realmente conta do mercado, do consumidor, mas, por outro lado, a questão da segurança não avançou no mesmo ritmo e na mesma medida. Então, nós vamos tratar aqui no nosso canal na TV Decision de vários temas relacionados a esse cenário. Para falar hoje um pouco mais sobre o cenário de ataques cibernéticos e como o direito digital hoje tem se preocupado com isso, tanto do ponto de vista corporativo quanto do cidadão, nós temos como convidada a Cristina Sleiman. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, Graça. A Cristina é advogada e especialista em direito digital e atua na área de direito eletrônico da OAB, não é isso, Isso, Cristina? exatamente. Ótimo, então vamos conversar bastante sobre essa questão dos ataques cibernéticos. Antes da gente falar do cenário, Cristina, eu acho que você deve estar respondendo essa pergunta várias vezes, mas a gente tem que tocar nesse tema. Recentemente nós vivenciamos um ataque cibernético que foi o Echelon Madison, que gerou uma inquietação muito grande no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu nem vou falar sobre esse ataque, vou deixar você falar. O que teve, na verdade, Cristina, nesse ataque que gerou tanta inquietação no mercado? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a quantidade de pessoas que foram atingidas, né? Nós não estamos falando de 10, 20, 30, 100 pessoas, estamos falando de muitas pessoas. E, em segundo lugar, pela própria vulnerabilidade, a forma que isso aconteceu, né? A empresa, as informações que nós temos são as que estão na mídia, são as que foram divulgadas. Então, a princípio, se falou em invasão, e que esse grupo chegou até a divulgar senha, alertando que era uma senha fraca para acesso ao sistema. Então, a gente tem algumas situações que envolvem os aspectos legais, né? Porque a empresa ela tem responsabilidade objetiva pelo serviço que ela oferece. O que isso quer dizer, Graça? Independente de eu querer ou não que aconteça uma determinada situação ou incidente, aconteceu, a empresa responde por isso. Então, uma situação dessa, eles têm responsabilidade pelas informações que foram divulgadas, né? E tem um agravante, porque no termo de uso, no contratinho deles, né, eles frisavam bem a questão de segurança dessa informação e de que depois de que você utilizou, se você não faz mais uso do serviço, isso seria eliminado, né? Então, eles passavam uma falsa sensação de segurança para o usuário. E isso é um agravante para a empresa, porque normalmente ela responde, mas eles enfatizaram isso, venha porque aqui você está seguro. Então, eu entendo como um agravante, né? É muito importante que o cliente esteja atento a essa questão do contrato, do que ele está assinando e cobrar isso antes de disponibilizar suas informações, porque nesse caso me parece como você falou, né? A letrinha era miúda e as pessoas também às vezes nem leem, simplesmente dão um aceite sem saber exatamente o que pode acontecer e o risco que está correndo nesse caso. Exato. Na verdade, na maioria dos casos, o usuário não lê o termo de uso. Ele assina, ele gostou do serviço, é isso que ele quer. Só mais um detalhe, complementando o que você colocou sobre o site, é um site de relacionamento, mas é de traição, né? Não é simplesmente acesso para conhecer pessoas e se relacionar. Ele, especificamente, o foco dele é traição, para pessoas que buscam alternativas aí ao casamento. Então, essa questão do usuário, ele tem que realmente ficar atento, apesar que nem sempre o que nós lemos no termo de uso é verdade, né? Então, por exemplo, eles diziam, ou vamos generalizar, não preciso falar especificamente deles, mas uma empresa que diz que elimina a informação assim que você rescinde o contrato. Então, eu, Cristina, decido não usar mais esse serviço. A partir do momento que eu digo não quero mais, a empresa se comprometeu, ela vai ter que eliminar
essas informações, até porque hoje nós temos a previsão legal no Marco Civil. Tá. Quando o usuário pede, quando o consumidor pede, eu preciso eliminar essa informação. O fato de ser um site de traição, então essa questão do sigilo é mais crítica ainda. Talvez seja, nesse caso, que tenha projetado muito também essa invasão? Eu acho assim que juridicamente é indiferente se ele é de traição ou não. Né? Independente se a pessoa vai trair. Mas tem um aspecto moral relacionado. Então, entra a questão no aspecto moral, não jurídico. Me parece até que no primeiro momento eles usaram esse argumento para a invasão, né? Que era uma questão moral, que era uma questão ética, mas hoje já está se questionando um pouco se realmente era esse o objetivo, né? O intuito, né? A verdade é que independente, mesmo que para eles fosse uma questão moral... Que a motivação fosse moral ou ética. Porque eles pontuaram algumas coisas. Além da questão moral, a questão deles enganarem por dizer que estariam seguros e não estavam, porque eles conseguiram ter acesso às informações, por não apagar, não fazer exclusão das informações conforme também combinado. Teve N aí motivos que elencaram. Mas, independente disso, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Então, por mais que ele se achasse certo, por mais que eu possa achar certo ou não, né? Não estão entrando aqui no mérito, esse site é legal ou não é, mas juridicamente eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Existem meios judiciais para isso. Né? Era nesse ponto que eu queria tocar. Eles fizeram, inclusive, um ranking mostrando como é que cidade estavam distribuídos os clientes do Echelon Madison pelo mundo. E São Paulo, primeiro da lista, liderou o ranking segundo de clientes, clientes, usuários desse site de traição. Nesse caso, por exemplo, aconteceu lá, né? Apesar dele estar aqui no Brasil e ser um cliente, são leis, né? São países diferentes. Como é que alguém que de repente até resolve sair do sigilo e realmente levantar uma questão em relação ao site, em relação ao que está sendo feito, uma extorsão, enfim. Como é que fica legalmente essa questão? Porque a gente está falando de países diferentes, leis diferentes. Exato. Isso não é difícil de acontecer, Graça, porque hoje a gente sabe que existem relacionamentos abertos também. Então a pessoa não necessariamente que ela quer esconder da esposa, da namorada, do companheiro ou companheira. E tem aqueles que enfrentam, falam, quero ir à frente, independente do que vai acontecer. Ainda só um parênteses, não aconteceu. Nesse caso que eu saiba, que a gente saiba, não. Veio... Todo mundo com medo ainda. Ninguém quis se expor. E acho que vai continuar assim, né? É verdade. Mas eu acho que uma outra questão é justamente vale a pena? Porque a pessoa vai se expor e a gente tem essa agravante da empresa ser de fora. Né? Embora a gente tenha uma legislação que se aplica a lei brasileira, a partir do momento que ele presta serviço aqui, né? Então o site você consegue acessar do Brasil, ele está sob a legislação brasileira também. A questão é a efetividade, Graça, porque eu vou processar uma empresa que é de fora, eu posso sim entrar com um processo aqui em São Paulo, onde nós estamos, mas isso vai depender de uma carta rogatória para citar a empresa em outro país. Então o processo corre aqui, aí vai ser expedido carta rogatória, que pode demorar só 2, 3 anos. Diana, esse caso, como ele pode servir como referência para as empresas, independente se elas atuam ou não nesse segmento de negócios? Como elas podem considerar esse caso como um ponto de referência e de inflexão para os seus modelos de proteção corporativa? Então, Graça, eu sempre bato na tecla, né, no ponto de que a empresa precisa ter um planejamento e gestão de risco. Então, ela tem que saber a quais os riscos a que ela está exposta, né? Se esses riscos vierem a se materializar, quais as consequências, né? Isso tem diretamente impacto jurídico. Por quê? Quais as consequências dessa materialização? O vazamento de uma informação, por exemplo, a consequência jurídica, ela pode vir a responder judicialmente, ter que pagar indenização, né, para terceiros mediante o dano causado, independente do gestor ou da empresa em si saber daquela vulnerabilidade ou não. Então, quanto mais precaução, melhor. É o nível de segurança jurídica que eu pretendo alcançar. Né? Do ponto de vista da empresa,
Quais os cuidados que ela tem que ter nesses aspectos de documentação, Cristina? Esse é um ponto também crítico aí nesse modelo, né? Exatamente. Essa oferta de serviço. Ela né? tem que pensar o lado jurídico, que é a proteção jurídica, a blindagem jurídica, que é ter os documentos em dia. E com olhar de direito digital, ou seja, o uso da tecnologia. Porque não é só uma questão mais a questão legal em si tradicional, mas qual o risco que aquela ferramenta oferece na questão legal, né? Então eu preciso ter as política de segurança da informação, as normas de segurança da informação. A empresa precisa fazer o levantamento de quais os ativos intangíveis que ela de sua propriedade, né? Quanto vale esses ativos e o tratamento que ela pretende dar a cada um. Mas, na verdade, hoje, a legislação, a empresa, ela precisa conhecer um pouco mais do Marco Civil, isso é importante também para o consumidor. Fala um pouquinho sobre as leis existentes hoje, o que já está consolidado, o que está por vir, e tanto a empresa quanto o consumidor precisam se preocupar um pouquinho de ter um conhecimento mínimo sobre o que, na sua opinião? No âmbito empresarial, né, o corporativo, eu chamo a atenção a questão do Marco Civil, a questão da lei anticorrupção, né, o decreto do e-commerce. Por quê? São questões, o Marco Civil, por exemplo, ele não trata necessariamente do usuário final, ele não fala para o usuário, ele regulamenta as empresas, o que as empresas precisam fazer em relação à privacidade, em relação à guarda de registros, identificação, quando ou não ela pode fornecer esses dados, mediante ordem judicial ou mediante uma simples notificação. Então, por exemplo, casos que envolvem pornografia, fotos íntimas, vídeos, com uma notificação extrajudicial, a empresa, o provedor de aplicativo, ele tem que excluir essa imagem ali do local. Agora, se não envolve intimidade, ele não pode excluir, não é com uma notificação, tem que ser mediante ordem judicial. Quer dizer, do ponto de vista do consumidor nem é tão impactante, mas do não, ponto de vista para da as empresa, empresas, o Marco Civil é muito importante. Muito as áreas importante. De segurança, de riscos, departamentos jurídicos precisam conhecer um pouco mais o Marco Civil, né? Até porque eu vou deixar aqui um pontinho importante a se atentarem, que é a questão do registro das informações que possibilitem a identificação, né? O Marco Civil ele prevê o prazo de 1 ano, a guarda para provedores de conexão, 6 meses para provedores de aplicativo, né? Mas a gente tem uma questão que ainda está em discussão. Quem é o provedor de conexão? É só realmente aquele que prover no termo que a gente conhece, ou uma empresa, a partir do momento que ela recebe blocos de IPs e que ela faz essa gestão dentro do seu ambiente, dos escritórios internos, ela não passa a ser um provedor de conexão interna? Até essa caracterização exato, é né? difícil. Então a gente tem essa discussão. Agora, independente do Marco Civil, a empresa tem que fazer guarda desses registros. Por quê? Eu posso ter um processo trabalhista, eu posso ter um processo com algum consumidor da minha empresa. Como você falou, as provas vão estar lá, né? Vão estar lá. Então eu tenho prazos distintos. O Marco Civil diz para guardar 1 ano, mas daqui 2 anos eu posso ter o processo de um cliente onde eu vou ter que buscar a prova que era de 2 anos atrás. Na questão do consumidor, o Marco Civil já não é tão relevante. Aí a preocupação, quer dizer, aí é Código Civil, né? Exatamente. Mas e que preocupações aí nesse caso? O consumidor ele não vai se dar ao trabalho de entender de leis, lendo, né? Isso com certeza. Mas algumas questões eu acredito que sejam importantes nesse processo, principalmente quando você está fornecendo suas informações, quando você está disponibilizando conteúdos privados em redes sociais. Quais são aí, na sua opinião, as questões que precisam ficar aí na mente do consumidor nesse caso? Eu diria que, em relação ao Marco Civil, ele tem assim, alguns pitacos que o consumidor pode se interessar, que o auxiliaria, que é, por exemplo, essa questão da exclusão da sua informação. Ele tem o direito de pedir que exclua a sua informação quando rescindiu aquele contrato. Tá. Então, acabou a prestação de serviço, eu não quero mais que minha informação fique no seu banco de dados, eu posso pedir. E ele pode exigir isso legalmente, exatamente. Mesmo que a gente saiba que é tão difícil eliminar pode totalmente, ser que isso não aconteça, né? Por isso que eu digo, nem sempre o termo de uso, ele diz a verdade, condiz com a verdade, porque a empresa coloca o que ela quer. A gente pressupõe, espera
uma mas atitude você tem de boa razão, fé, esse aspecto né? é um aspecto importante e o consumidor precisa estar ciente disso. Precisa estar ciente, né? que ele pode fazer essa solicitação. Acho que a maioria das pessoas que hoje usam a internet não pensam não pensa. nisso, né? Ele exige que a empresa, por exemplo, ela explique para o consumidor o tratamento que ela dá às informações. Tá. Qual o nível de segurança que tem aquele site? Quer dizer, você site? precisa da minha informação para fazer o que exatamente? Exatamente. Né? Né? Por ser esse ambiente tão novo, né? Revolução digital é uma coisa realmente recente e todo esse movimento, né? E o uso cada vez maior dos dispositivos móveis, eu acredito que deva tornar mais crítica ainda essa questão do desconhecimento. Vocês falam um pouquinho sobre esse trabalho que vocês inclusive vêm desenvolvendo dentro da OAB, a cartilha que vocês lançaram e a importância desse trabalho de conscientização e de educação digital hoje no país e para várias camadas, né, de usuários de internet. Ok. Então, nós temos uma comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia. O Dr. Coriolano Almeida Camargo é o presidente da comissão. Eu tenho uma coordenadoria nessa comissão, que é de gestão do risco eletrônico no ambiente corporativo, e nós lançamos agora dia 11 de setembro, não é coincidência a data, é realmente escolhida mesmo, propositalmente, né? Mas que é o guia de referência de segurança corporativa. Né? Então ele é, no primeiro momento, uma ação de conscientização para os profissionais, porque ele não... Profissionais de segurança, de risco, tecnologia... Principalmente, né? Mas eu acho que ele serve a todo e qualquer profissional para ele tomar conhecimento do que é esse mundo de tecnologia. Quando falam de risco, quando a empresa fala de risco, de perigos da tecnologia, o que isso quer dizer? Então, a princípio, eu acho que todo profissional deveria dar uma olhadinha nisso aqui. Agora, ele traz, sim, outros conteúdos mais específicos que é do interesse do profissional de segurança da informação, que todo gestor também deve conhecer, né? E para os advogados também. Esse guia o foco é a segurança corporativa. Mas existem também os guias, a comissão, né, tem outros trabalhos. Também deixar essa mensagem, né, relacionada aí ao usuário final, ao consumidor, né? Existe um guia da comissão que ele é direcionado à família. Então ele fala... é mais amplo até, né? Ele fala da questão de redes sociais, também nesse mesmo endereço que eu passei da OAB, ele já tem o link dessa outra, que esse sim seria uma cartilha. Tá ótimo. Cristina, obrigada. Obrigada, ótimas eu que agradeço. Informações, foi um prazer contar com você. Nós estamos terminando, então, o terceiro bloco e essa entrevista sobre direito eletrônico, direito digital, segurança cibernética. Você tem um encontro marcado com a TV Decige. Acompanhe, então, as nossas entrevistas às quintas-feiras, às 10 horas. Até lá.